Salve, salve pessoas, muito boa noite, sejam bem-vindos à 10ª Parada Poética, certo? Para quem não conhece, esse é um lugar para recitar versos, frases, poemas e revoltas. Seu, do outro, lendo, decorado, de improviso, não importa. Amar me parece coisas para profissionais. Amar me parece coisas para profissionais. Não importa a forma, não tem forma. Ninguém aqui é profissional. E não para amadores como nós. E não para amadores como nós. Amadores. Amadores da arte, do ofício, da palavra, certo? Vamos maltratar a gramática e jogar a culpa na licença poética. Porrada na cara, chute no saco, cotovelada no estômago. A poesia é o meu assombro. Palavras cruas para que cada um prepare a sua maneira. Queremos rimas? Precisa, porque o povo precisa. A palavra é essa coisa que liga mesmo as pessoas e acaba fazendo com que nós fugir. Só que no final das contas é energia, sabe? Eu nem sou prefeito, mas ficou decretado. Dia de parada é sagrado, vai ser sempre feriado, certo? Por isso que a entrada é franca e as ideias também, certo? Tá aqui e tá no meio de tantas vozes diferentes e ao mesmo tempo todas as idades diferentes, é fantástico. É um grito de guerra que a gente faz que é assim, ó. A parada não para. 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 Não para, não para, não. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Parada Poética. Faz barulho! Nasceu no Jardim das Margaridas. Quero novo, não o velho de novo e outra vez. Públicos, falantes, religiosos, simpatizantes, comercializando o seu próprio semelhante. Quem dá mais? Quem dá mais? Uma vez eu fui chamado para fazer uma atividade na Fundação Casa, certo? Com letras de rap, oficina de rap. E aí eu lembro que eu cheguei lá na Fundação Casa e o diretor falou, olha, você que é o rapaz da oficina de poesia, e eu disse, poesia não, vim fazer uma oficina de rap, né? Aí ele falou, olha, rap não, porque rap é música que vai fazer apologia ao crime, vai incitar a violência, não pode. Aí eu pensei comigo, e agora, né? Falei, ó, tá bom, eu vou entrar, pensei, vou entrar, e aí, quando o cara virar as costas, eu faço um rap e tá tudo bem. E aí, ok, só que aí o diretor foi me apresentar pros meninos e não virou as costas, ficou lá, parado, do meu lado. E aí, eu falei, aí, pessoal, né, e agora, tal? E aí o diretor me apresentou, esse aqui é o Renan, veio aí fazer uma oficina de poesia, certo? E aí eu falei, e agora? Aí um já falou assim, poesia é coisa de viado, tá tirando. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma poesia aqui e se ninguém gostar, eu vou embora, vocês vão jogar bola e tal, enfim. Aí eu mandei, né, o que é, clara e salgada, cabe num olho, pesa 1 tonelada. E aí eles continuaram. Aí um falou, mas isso aí é Racionais. Eu falei, pois é, e Racionais é o quê? Aí eles falaram, Racionais é rap. Eu falei, e rap é o quê? Se você perguntar para as pessoas se gostam de poesia, talvez as pessoas não saibam nem o que é poesia. E daí você vai falar, mas pô, canta uma música que você gosta. Daí o cara canta e fala, isso é poesia. Então eu acho que é meio desmistificar mesmo o que é a poesia. Eu tô aqui, eu vou lá no sarau e recito um Legião Urbana, recito um Racionais. Aí as pessoas falam, mas isso é poesia? É poesia, a gente faz poesia musicada, mas é poesia, né? Dessas viagens longas nossas de carro, às vezes, a gente sempre tinha essa questão de falar assim, vamos fazer
gente precisa fazer alguma coisa de Cooperifa, ia na Cooperifa e via, nossa, que maravilha, que coisa legal. Lavava a alma, ia lá e via. Eu conhecia a poesia dessas escolas, né? Desde Fernando Pessoa, a Drummond, essas poesias legais, mas sempre nos apresentaram de uma forma, até parece um discurso que todo mundo fala, mas era isso. Então vou arredondar o discurso. Era uma poesia legal, mas de alguma forma chata pra gente. Aí você vai lá e o cara faz uma poesia, sei lá, em 10 segundos ele já resume um processo todo, você fica de boca aberta, que louco era aquilo. Por que a gente não faz um negócio aqui no interior que não tinha nada? A ideia de fazer o sarau, de fazer a parada poética, foi minha e junto com o Márcio Salata, e a gente quis, na verdade, fazer uma comemoração de 1 ano do livro Poucas Palavras. Então a parada poética surgiu para ser uma comemoração de 1 ano do livro Poucas Palavras. A gente falou, vamos fazer um sarau, tá onde? A gente começou a procurar, e aí aqui em Nova Odessa não tem nenhum teatro ou um centro cultural para a gente fazer. E aí a gente, vamos fazer num bar e tal. E aí a gente quis fazer num bar. E aí o bar nos deu a segunda e foi assim. Ninguém quer a segunda-feira porque é o dia depois do fim de semana. E comigo, no dia da parada poética, quando eu sei que eu vou poder ir na parada poética, eu fico super ansioso, né? Então é a ressignificação mesmo da segunda-feira, esse combustível para andar para a semana, para levar a poesia para o resto da semana. A gente não queria fazer na biblioteca, porque a biblioteca é um lugar de silêncio, não pode fazer barulho, tudo isso. Também inspirado em outros saraus que já aconteciam em bares, como o Sarau do Binho, Sarau da Cooperifa, né? E tantos outros que acontecem em São Paulo, na periferia, que são, com certeza, fonte de inspiração para a parada poética. Então, primeiro da necessidade, que eu acho que foi a mesma deles quando começaram, não ter um lugar, um centro cultural, né, uma casa de cultura para fazer, e foram fazer no bar, até porque na periferia tem muito bar. Então ocupar um local que não é propriamente para poesia, e foi isso. E a gente foi então fazer no bar também por falta de opção, também por necessidade. Eu me identifico muito com isso, eu acho que é o principal trunfo, que é esse lance de essa teimosia, que não é à toa que eu quis criar o Projeto Praga depois, por essa teimosia de botar a poesia em todo canto, de falar assim, poesia tá aqui, ó, poesia tá no nosso dia a dia, isso é da hora, vamos lá. Então é sempre estar buscando reinventar, né? Quando a gente fez o sarau no bar em Nova Odessa, a gente logo recebeu um convite para fazer num bar em Americana, de uma outra pessoa, de um amigo, né? E aí, o que acontece? A gente vai para a cidade Americana. Lá em Americana, a gente recebe um convite para fazer em Campinas. Ou seja, quando a gente percebeu, a gente já estava fazendo em 3 cidades diferentes. E aí foi legal por isso, cada mês numa cidade. Porque nós não acreditávamos que dava para fazer todo mês um sarau de poesia em Nova Odessa. A gente sempre tinha aquela questão de Nova Odessa, 50 mil habitantes, e de não ir 1% no nosso sarau. Eu acho importante pra caramba, porque acaba ligando a gente a outras pessoas. Depois que a gente começou a frequentar a parada poética, o nosso leque de amizades e até de contatos pra gente ir para outros movimentos ou fazer outros eventos, cresceu pra caramba. Um monte de gente que não conhecia o nosso trabalho pessoalmente começou a conhecer por causa de ter esse sarau no interior. E por mim tinha que ter sarau em tudo quanto é canto, na Baixada, no interior. Quanto mais saraus, melhor pra gente e pro espaço onde tá tendo o sarau. Eu acho que já passou da hora de ter mais. Bora fazer vários. Eu conheci, não visitei todos ainda, mas já estou sabendo de que rola em Araraquara, Sorocaba, São Carlos está rolando também. Tem Atibaia, que eu não sei se está tendo mais, do Servan. Eu acho fundamental, assim. Nós ficamos por praticamente 2 anos fazendo isso. Um mês em Nova Odessa, um mês em Americana, um mês em Campinas. Nova Odessa, Americana e Campinas. Foi legal o sarau ser itinerante, porque ele acabou atingindo públicos diferentes, de municípios diferentes, né? Mas eu sempre falava com o Márcio, eu queria fazer o sarau aqui só em Nova Odessa. E aí a gente se perguntava, mas será que se fazer o sarau todo mês aqui, o povo não vai enjoar, né? Porque aí não vai ter a novidade, será que... E a gente sempre batendo nessa tecla, tal, mas a gente nunca teve a coragem de fazer o sarau num lugar só.
E eu me preocupava, não, mas não tem problema. Para mim não tinha problema mesmo. A gente queria fazer um negócio para dar certo, se fosse 50 ou 20 pessoas. Mas eu acho que para o artista, para o convidado que a gente sempre trazia, não seria legal ter 50 pessoas. Por mais que a gente fala que não, a gente quer, não é nenhuma vaidade, a gente quer passar mais informação, quer passar para muito mais gente. E é tipo aquele efeito dominó, né? Vai passando de uma para pessoa, aí vai até chegar a tal da corrente do bem, né? A corrente do bem da poesia, da literatura. Eis que começaram a acontecer coisas que foram nos trazendo para esse caminho. Por exemplo, o bar que a gente fazia em Americana fechou. Depois, o bar que a gente fazia em Nova Odessa fechou. Só ficou o bar de Campinas. E aí, vamos procurar outro bar para fazer em Nova Odessa? Outro bar para fazer em Americana? Mas e se o bar fechar? A gente vai ficar à mercê do bar? Então, peraí, vamos escolher um lugar que seja independente de bar. Vamos escolher... E aí pensamos, e aí falamos, pô, só se a gente fizer lá na estação de trem. A estação de trem de Nova Odessa. E aí a gente trocou uma ideia com a prefeitura nos apoiou, autorizou, abriu espaço, limpou o espaço e tal, e a gente começou a fazer na estação de trem. E aí quando a gente começa a fazer na estação de trem, a gente já decide parar de fazer nas outras cidades. Então a gente fixa o sarau de uma vez por todas somente em Nova Odessa.